Olá, eu sou o professor José Garcia Abreu e tenho a grande honra de ser o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas neste ano em que ele completa 50 anos. Esse instituto escreve uma história muito interessante porque ele nasce no bojo da Faculdade de Medicina, no campus da Praia Vermelha, move-se para a Ilha do Fundão, instala-se dentro do Centro de Ciência da Saúde e passa a ter uma atuação que permeia todas as áreas da saúde. Durante esses 50 anos, esse instituto cresceu enormemente e hoje alcançou uma projeção nacional e internacional. Hoje, o Instituto de Ciências Biomédicas oferece um ensino de graduação de excelência, realiza pesquisa nas ciências biomédicas básicas, translacionais e também aplicadas. Além disso, desempenha uma extensão universitária voltada à difusão de ciência para a sociedade. Cumprimento os colegas e amigos neste aniversário para apenas manifestar que não foi por acaso que o Instituto de Ciências Biomédicas foi criado junto com o Centro de Ciências da Saúde, porque não poderia ter sido criado o centro sem aglutinar numa unidade forte, robusta, ampla em termos de disciplina, de saberes, tudo aquilo que na época era conhecido como disciplinas básicas e que aos poucos foram se entendendo como as disciplinas relacionadas com os aspectos celulares e moleculares da vida. O velho ICB foi tão fecundo que não apenas aglutinou todos os saberes dispersos da época, que iam da micro até a anatomia, passando pela bioquímica, como incorporou também a biofísica. E aos poucos, ele foi crescendo, se robustecendo e, inclusive, chegou a gerar outras casas. O Instituto de Biofísica, que inicialmente era também um departamento do ICB, adquiriu sua definitiva identidade. Nasceu o Instituto de Bioquímica Médica. O Instituto de Microbiologia passou a seguir seu caminho solo. E hoje, o ICB, apesar de essas crias que teve, continua mais forte que nunca. Mais uma vez, parabéns a todos e gostaria de encontrá-los daqui a 50 anos. Olá, sou o professor Newton Castro e sou docente do ICB há 23 anos, mas a minha história com a instituição vai bem antes disso, desde criança, porque meu pai, Newton Castro, também foi o primeiro diretor efetivo do ICB, nomeado em 1971. E essa é uma história curiosa, porque não era para ser. O meu pai era muito próximo do professor Lauro Solero, ele já era instrutor de ensino de farmacologia na época, o professor Lauro Solero, o titular de farmacologia, e o professor Solero, sempre muito atuante dentro da universidade, quando houve a reforma, em 1967, foi criado o Instituto de Ciências Biomédicas, ele foi o diretor pro tempore do Instituto de Ciências Biomédicas e convocou meu pai, Newton Castro, para ser diretor adjunto. Essa equipe, então, formou as bases do Instituto de Ciências Biomédicas e preparou para a mudança que só veio acontecer já na gestão do meu pai e se concretizou em 1973, a mudança da Praia Vermelha aqui para o campus do Fundão. Então, a história da indicação é curiosa, porque em 1971 a eleição ainda era feita à base de uma lista sêxtupla, que era indicada pelas congregações das unidades ao governo, e o professor Solero naturalmente encabeçava essa chapa. E, para grande surpresa de todos, inclusive do meu pai, ele foi o indicado dessa lista. E então tomou posse aos 34 anos, em 1971, e talvez essa juventude tenha sido instrumental para poder possibilitar que essa tarefa enorme de transferir o Instituto para cá tenha acontecido, porque envolveu realmente muita energia. Então eu desde criança conheci as instalações lá da Praia Vermelha, acompanhei a mudança, acompanhei toda a excitação do período, e era essa história que eu queria contar. 1969, 2019, 50 anos do Instituto de Ciências Biomédicas. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar neste momento participando desta comemoração.
O Instituto de Ciências Biomédicas tem uma importância muito grande, porque eu tive essa oportunidade de vivenciar, desde que aqui cheguei, em 1973, lá se vão mais de 40 anos, e viver todas as transformações e o crescimento que o Instituto teve ao longo desses 50 anos. Ou pelo menos eu vivenciei a maior parte deles. O Instituto mudou de uma estrutura que era departamental e que hoje se torna uma estrutura constituída por programas de ensino, de graduação e pós-graduação, de pesquisa e de extensão. Então, hoje o Instituto tem um papel no Centro de Ciências da Saúde, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é bastante relevante. E eu fico muito contente por ter vivenciado e ter contribuído e participado desses anos, de vários momentos, inclusive como diretor do Instituto e agora como decano do Centro de Ciências da Saúde. Para mim é um privilégio estar neste momento comemorando esta data. Então, parabéns a todos os docentes, a todos os funcionários técnicos administrativos, aos alunos, estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas, porque todos eles é que fizeram o Instituto ser o que ele é hoje. Então, parabéns a todos, parabéns também ao Centro de Ciências da Saúde, que também está fazendo e festejando os seus 50 anos. Sou Acílio Pane, eu sou professor adjunto do Instituto de Ciência Biomédica há um ano agora. E eu sou italiano e me mudei para o Brasil 6 anos atrás por motivos pessoais, mas eu gostei muito aqui do país e também do ambiente de trabalho. O ICB é um ambiente realmente excelente. Posso dizer que muitos dos colegas são agora amigos mais que colegas. A minha área de expertise é em genética e genômica e estou tentando aplicar esta abordagem para os estudos de inseto-vetores de doença, tipo barbeiro e mosquitos Aedes aegypti. Eu não tenho um conhecimento muito profundo do ICB, mas é claro que nesse período está atravessando um momento um pouco difícil, que reflete mais a dificuldade econômica do país. Mas a interação com os colegas no dia a dia e com alunos de vários níveis é realmente muito inspirador e me deixa muito otimista para o futuro. Eu quero falar que eu estou aqui no Instituto de Ciências Biomédicas desde o ano de 1978. Eu entrei como datilógrafa e naquela época o diretor era o professor Nuno Álvares Pereira. Depois eu passei a ser chefe de atividades gerenciais até final de 2004. Em seguida, eu fui trabalhar com o professor Roberto Lente no Laboratório de Neuroplasticidade da UFRJ, e onde permaneço até hoje, né? E eu tenho uma grande satisfação de fazer parte desse quadro de técnico administrativo do ICB da UFRJ. Eu quero parabenizar ao ICB e toda a sua equipe pelos 50 anos de sua existência. Olá, meus amigos. É muito bom falar do ICB na comemoração dos seus 50 anos de existência. O ICB foi fundado pela reforma universitária da ditadura militar, como todos sabem, junto com vários outros ICBs nas universidades públicas do Brasil. A reforma teve um lado bom naquela época, que foi o fim da cátedra vitalícia, substituída então pelos departamentos. Mas teve um outro lado muito conservador. A nova estrutura era baseada em disciplinas rígidas e clássicas. O resultado é que durante 40 anos a ciência andou e o ICB ficou parado no tempo da anatomia, histologia, farmacologia, etc.,
enquanto a pesquisa navegava transversalmente pela neurociência, farmacogenômica, epigenética. Quando eu tive a honra de ser diretor, felizmente a congregação aprovou a reforma da estrutura do Instituto, que ficou então muito mais flexível e dinâmica. Falta agora, na minha opinião, mexer no ensino de graduação. O ensino que praticamos é um vestígio conservador dos antigos departamentos e é completamente fora da modernidade da educação contemporânea. Espero que nossa nova fase de maturidade institucional motive esse novo movimento, apesar dos tempos cinzentos que vivemos atualmente no Brasil, para a ciência, para a educação, para a cultura. Mas, como se dizia há 50 anos, a luta continua. Um abraço a todos. Olá, meu nome é Luciana Romão, eu sou professora aqui do Instituto de Ciências Biomédicas e vou contar um pouquinho da minha trajetória acadêmica para vocês. Eu sempre fui uma aluna muito questionadora e por isso eu escolhi o curso de Biomedicina aqui da UFRJ. Quando eu passei para o concurso para Ciências Biomédicas, modalidade médica aqui para o ICB, eu fiquei extremamente feliz. Na época, né, eu passei em 98, a gente discutia que ele era um curso formador de pesquisadores. E durante os 4 anos aqui de Biomedicina que eu fiz, no Instituto de Ciências Biomédicas, eu tive aula com professores e pesquisadores que foram e são até hoje referências na minha vida acadêmica. Depois de concluir a minha graduação aqui no ICB, eu entrei no doutorado pelo PCM, que é o curso aqui da casa, o programa em Ciências Morfológicas. Eu fui orientada pelo professor Vivaldo Moura Neto, que é professor emérito aqui do ICB, e pela professora Flávia Gomes, que é professora titular aqui da casa. Também fiz uma parte do meu doutorado em Paris, no Collège de France, e no final do meu doutorado, eu fiz concurso aqui para a UFRJ porque eu queria me tornar professora aqui da UFRJ. Então, primeiro eu fiquei um período em Macaé como professora, depois eu fiquei um período em Xerém e agora eu voltei aqui para casa. Estou extremamente orgulhosa de voltar, né, onde eu sempre percorri a minha carreira científica, eu sempre fiz aqui no Instituto de Ciências Biomédicas e agora eu acho que eu fecho um ciclo, né, como aluna. Eu era aluna, fui aluna de biomedicina aqui da casa, fui aluna de doutorado aqui no Instituto de Ciências Biomédicas, fui orientada pelos pesquisadores da casa e agora eu tenho o prazer de estar orientando também os alunos de biomedicina aqui no Instituto de Ciências Biomédicas. Eu sou a professora Valéria de Melo Coelho, sou chefe do Laboratório de Imunofisiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e coordenadora do curso de graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica do ICB. Nesse momento, que o ICB completa 50 anos, é um momento especial também para o curso de graduação, que está completando 25 anos de existência. A primeira turma ingressou em 1994. Naquela época, o objetivo principal do curso era a formação de pesquisadores, que continua tendo valor, mas em 2012 foram criadas 3 ênfases. A ênfase em análises clínicas, a ênfase em ciência e tecnologia e a ênfase em biociência legal, que colocou nessa parte a UFRJ na vanguarda, porque é o primeiro curso de biomedicina do país, biomedicina forense do país e da América Latina. Nós temos professores altamente qualificados no curso, não só do Instituto de Ciências Biomédicas, mas também de outras instituições parceiras no Centro de Ciências da Saúde, no Museu Nacional e na Faculdade Nacional de Direito. Nós estimulamos a participação de alunos em diversas atividades de extensão, de pesquisa e também no intercâmbio para instituições nacionais e internacionais. O nosso objetivo principal é formar biomédicos com capacidade crítica e analítica para atuar no nível de excelência em todas as áreas da biomedicina no país e no mundo. O Instituto de Ciências Biomédicas tem 3 programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. O programa de Ciências Morfológicas, que é conceito 7 na CAPES, o programa de Farmacologia e Química Medicinal e o programa de Neurociência Translacional, que são conceito 5 na CAPES. Esses programas formam alunos em nível de mestrado e doutorado nas mais variadas áreas de pesquisa na área biomédica.
As pesquisas realizadas nesses programas vão desde nanotecnologia, desenvolvimento de fármacos, bioengenharia de tecidos, biomedicina regenerativa, neurociência translacional, entre outras. Também esses programas realizam pesquisa básica na busca de novos conhecimentos. Um dos grandes desafios deste instituto será a ocupação desse prédio. Este é um prédio que tem 7.000 metros quadrados, é dividido em módulos. O primeiro módulo está pronto para ser usado, contém laboratórios super equipados, mobiliados e prontos para serem usados. Além disso, esse prédio contém uma área de experimentação animal muito moderna, preparada para a realização de experimentos translacionais. Esse prédio também abrigará a futura administração da sede do Instituto de Ciências Biomédicas. A ocupação desse prédio representa um enorme avanço na qualidade da pesquisa desenvolvida no Instituto de Ciências Biomédicas. As pesquisas que vamos realizar nesse prédio, elas trarão certamente muitos benefícios à ciência brasileira e terão impactos na sociedade.